Graças e paz, amém, irmãos? Que bom a gente poder adorar o nosso Deus, saber que não há outro como o nosso Deus. A Bíblia diz que Ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Ele é outro, né? Então, quando nós falamos de Deus, nós precisamos entender, né, que nós estamos falando sobre o Altíssimo, aquele que habita em luz inacessível, né, que nós venhamos glorificar a Ele com a nossa vida, com o nosso culto, com tudo que nós podemos fazer para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém, irmãos? Quero agradecer a Deus, né, pela vida dos nossos visitantes. Está conosco o Marcos, a Lohane. Deus abençoe a vida de vocês. Somos vizinhos, não é verdade? Deus os abençoe, né, abundantemente, né? É um prazer tê-los aqui para a honra e glória do nosso Deus. Mais alguém nos visitando? Que não, né? Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 17. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao verso 17, já está sendo projetado também. Quero convidar você também no seu lar a manter a sua Bíblia aberta. Eu vou estar lendo o verso 15, a igreja o verso 16, e juntos vamos estar lendo o verso 17. À medida que formos encontrando, vamos se colocando de pé para juntos lermos a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 17. Quem achou, diga amém. Diz assim a Sagrada Escritura: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. A igreja? Juntos. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez em oração. Obrigado, Senhor, por esse culto que nós estamos te oferecendo. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Obrigado, Pai, porque nós estamos reunidos nessa noite para te adorar e pedimos, fale ao nosso coração, que venhamos sair daqui, ó Pai, cheios da Tua Palavra, cheios do Teu Santo Espírito, que venhamos, ó Pai, sair daqui, ó Pai, dispostos a colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinará através das Sagradas Escrituras. Glorifica o Teu nome em nós. Obrigado, Pai, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Fale conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Nós sabemos que estamos ainda vivenciando uma pandemia. A vacina já tem chegado, algumas pessoas em nossa cidade e nas cidades do nosso país já tomaram, diversos países do mundo também. Mas quando essa pandemia começou, em cerca de março de 2020, muitas pessoas passaram a ter algo que elas tinham muito pouco, isso de forma prática. O que eu quero dizer é que muitas pessoas passaram a ter tempo sobrando, e talvez essa foi uma realidade sua, estava sobrando tempo. E eu quero refletir nessa noite com os irmãos sobre o tema ladrões do tempo, um tema muito pertinaz, muito importante para a vida de cada um de nós, de cada pessoa. Quando nós falamos sobre tempo, nós estamos falando de certa maneira sobre vida. Tempo e vida caminham juntos. Então, quando você para pensar na palavra tempo e ouve ladrões do tempo, do seu tempo e do meu tempo, isso deve nos deixar alertas. E a palavra de Deus nos deixa alerta sobre esse tema que é tão importante. Algumas pessoas não souberam o que fazer na pandemia com o tempo. Elas começaram a matar tempo, a gastar tempo com qualquer coisa. E, pastor, olha, eu assisti umas 10 séries encarreiradas na Netflix.
Olha, virei os jogos tudo de videogame, né? Passei as fases tudo, né? Venci as batalhas que eu estava lutando, me tornei quase um gamer. Olha, internet, eu passei a conhecer tudo sobre a internet. Gastei muito tempo em redes sociais. Talvez outras pessoas investiram o seu tempo. Investiram naquilo que é importante, em conhecer mais de Deus, em ter tempo com Deus, em investir tempo na família, tempo em conhecimento, em crescer no conhecimento. Algumas pessoas fizeram um curso, algumas pessoas aprenderam uma nova habilidade, algumas pessoas aprenderam uma nova profissão. Como que você tem usado o seu tempo na pandemia? Como você tem usado o seu tempo nos dias atuais? Como você tem aproveitado essa dádiva que Deus deu para você? Você já olhou o tempo dessa maneira? O tempo é um presente de Deus para a sua vida e para a minha vida. E como ele passa rápido. A brevidade da nossa vida, ou seja, nós simplesmente passamos. A Bíblia diz que nós voamos, nós somos como uma sombra. Deus é eterno, mas essa vida que nós vivemos aqui agora, ela está simplesmente se esvaindo, passando. Esses dias, eu lembro, eu tinha 16 anos, não era nem casado ainda, e eu lembro disso. E você provavelmente lembra dos seus 20 anos, né, Mazinho? Como passou rápido, né, Mazinho? Meus cabelos já estão ficando brancos, os que restam. Tomara que fiquem bastante brancos aí, porque vai ter ainda, né, Maria? Mas passa muito rápido o tempo. Por isso nós precisamos remir o tempo. Porque diz o texto que os dias são maus. Então, em primeiro lugar, nessa noite, o que é o tempo? E eu quero definir o tempo cronos, o tempo cronológico. O que isso significa? Eclesiastes capítulo 3, verso 1, diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando nós pensamos na palavra tempo, e nós vamos definir essa palavra, é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. É um período contínuo no qual os eventos eles vão acontecendo, eles sucedem, é o tempo. Nós estamos aqui e eu já estou há um tempo falando. E algo que eu quero que você guarde na sua mente sobre tempo. Quando você se atrasa para algo, você imagina, eu hoje estou pregando aqui, mas imagina que chegou o meu momento de pregar e eu não cheguei ainda. E aí eu demorei mais 10 minutos. E aí talvez alguém poderia falar assim: olha, o pastor demorou 10 minutos de atraso, teve 10 minutos de atraso. A maneira correta de calcular quanto tempo foi perdido é calcular os 10 minutos vezes cada um de vocês. Então, se você está numa reunião e você se atrasa, tem 10 pessoas e você se atrasa 10 minutos, foram 100 minutos jogados fora, juntando a vida de cada uma daquelas pessoas. Então, atraso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente gasta um tempo que não é nosso, é o tempo das outras pessoas. Então, o tempo é algo cronológico, algo que está passando e algo que é muito valioso. O tempo é um presente que nós recebemos de Deus, e todos nós temos no dia 24 horas. Todos nós temos 1440 minutos e todos nós temos 86.400 segundos para utilizarmos durante o dia. E é igual esse tempo para todos nós. A pergunta que surge é: como que a gente tem remido o tempo? Como que a gente tem aproveitado esse período que envolve o nosso nascimento até o último dia da nossa vida, que Deus deu para você e Deus deu para mim? O que a gente tem feito? Porque os nossos dias estão contados. Deus sabe quando será o último dia, você e eu não. Então nós temos algo chamado presente. Nós temos hoje. E precisamos viver esse presente.
o último dos puritanos, chamado Jonathan Edwards, diz que o tempo é mais valioso do que nós imaginamos. Se o tempo pudesse ser vendido, seria mais valioso do que o ouro. Imagina, se você pudesse agora, talvez com seus 50, 60 anos de vida, 40 anos de vida, eu com 37, se eu pudesse encontrar na esquina alguém vendendo 10 anos para mim, para voltar 10 anos, para acertar algumas coisas, melhorar outras, corrigir algumas outras coisas, quanto valeria 10 anos para você hoje? É mais valioso do que o ouro, do que a prata, do que pedras preciosas. E note, não tem como comprar tempo. Mas se pudéssemos comprá-lo, ele seria o bem mais valioso, seria mais valioso do que o próprio ouro. Isso nos ensina algo: não perca tempo, não gaste tempo. Já ouviu alguém falar assim: hoje estou matando tempo? Hoje eu estou gastando tempo. Já ouviu alguém falar isso? E pior que tem gente que gasta o tempo dos outros. Vim aqui fulano, por quê? Estou matando tempo, vim aqui para matar um bocado de tempo. Mas você tem que entender que você vai matar o meu tempo também. Então a gente precisa ter muito cuidado quando nós falamos sobre tempo, porque o tempo, ele é vida. Diante dessa realidade, dessa introdução, o que você tem feito com esse presente? O que nós temos feito com o presente que nós recebemos de Deus, chamado tempo, chamado hoje? Então a gente precisa ter muita atenção. Atenção com o que, pastor? Atenção com os ladrões do tempo. Cuidado com os ladrões do tempo. Olha o que a Bíblia diz. Eu quero convidar você a olhar comigo o versículo 15 que nós lemos nessa noite. Efésios capítulo 5, verso 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Ou seja, a Bíblia está nos alertando a gente não viver como uma pessoa tola, simplesmente esbanjando algo que é passageiro, que é o tempo. Que nós, na verdade, não sabemos quanto tempo nós temos. Nós não sabemos se nós temos amanhã, nós não sabemos se nós temos daqui a um ano, nós não sabemos isso. Se eu de repente só tiver hoje para mim viver, será que eu vivi da maneira redimindo, ou seja, remindo o tempo que Deus me deu? Será que eu aproveitei esses 86.400 segundos nessa quarta-feira com a minha família, fazendo o melhor para a glória de Deus? Como que eu tenho aproveitado o tempo que Deus me deu? Primeiro ladrão do tempo que eu gostaria de chamar a sua atenção é chamado desânimo, mediocridade, preguiça. São coisas que nos fazem perder tempo. O desânimo é uma coisa que faz a pessoa não viver a vida que Deus gostaria que ela vivesse. Ela só anda desanimada, ela é apática, ela olha para a vida. Já viu alguém que olha para a vida e quando ela acorda ela faz: nossa, acordei desanimada, sendo que Deus deu um presente valiosíssimo para você e para mim que se chama tempo. A mediocridade é uma palavra que é muito mal vista no nosso cotidiano, mas ser medíocre significa ser mediano. Ser medíocre significa empurrar com a barriga. Isso é ser medíocre, né? Não, tá bom desse jeito. Essas coisas fazem nós não vivermos da maneira que Deus preparou para nós vivermos. Deus chamou eu e você para nós fazermos a diferença aonde nós estivermos, para nós vivermos uma vida conforme a vontade daquele que é o dono de todas as coisas. Ou seja, nós não podemos viver uma vida medíocre, muito menos uma vida
como a Bíblia vai dizer muito bem, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Se tem uma coisa que não caminha junto com o cristianismo, é preguiça. Cristianismo e preguiça estão em vias opostas. Essa não é a vontade de Deus para a minha, para a sua, para a nossa vida. Olha o que Eclesiastes, capítulo 9, coloca para mim, Carol, por favor. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, nos fala sobre termos atenção com este ladrão do tempo. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A Nova Versão Transformadora, ou seja, a NVT, ela diz assim: tudo que fizer, faça bem feito. É isso que o texto está querendo dizer. Tudo que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças, significa: tudo que você tem que fazer, faça bem feito. Não importa o que seja. Você trabalha onde? Você trabalha construindo casa? Faça bem feito. Você trabalha onde? Trabalha com música? Faça bem feito. Você trabalha num restaurante, igual o nosso irmão que está aqui? Faça bem feito. Você trabalha no escritório? Faça a diferença. Tudo que vier às suas mãos, faça bem feito. Porque senão a gente vai gastar a vida e não vamos viver o propósito que Deus estabeleceu, a maneira que Deus estabeleceu para nós vivermos. O filósofo Mário Sérgio Cortella, ele diz algo que é muito interessante sobre o tempo. A vida é muito curta para ser pequena. Não se esqueça disso. A vida é muito curta, ou seja, a brevidade da vida, para ser pequena. O que ele está querendo dizer com isso? Seja importante aonde você estiver. Seja importante para a sua família. Seja importante para os seus filhos. Invista tempo nos seus filhos. Seja importante para a sua esposa e para o seu marido. Aproveite cada momento. Seja importante na igreja que você faz parte. Faça diferença. Seja importante na sociedade que você vive. Faça diferença. Porque a vida é muito curta para ser pequena. E nós precisamos entender e colocar isso em prática. Então, em primeiro lugar, cuidado com um ladrão de tempo chamado desânimo, mediocridade e preguiça. Segundo ladrão do tempo é gastar o hoje preocupado com o amanhã. Isso leva-nos a uma palavrinha chamada ansiedade. Jesus nos ensina no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, versículo 34, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. A ansiedade, a preocupação com o amanhã, ela tira as forças do hoje, mas não resolve o problema do amanhã. Ou seja, você perde tempo. Uma das melhores definições de forma prática de ansiedade que eu já vi é da cadeira de balanço. A ansiedade é como uma cadeira de balanço. Ela te mantém em movimento o dia todo, mas você não sai do lugar. A ansiedade você poderia dizer que é como uma bicicleta ergométrica, né? Você fica ali o tempo todo, mas você não sai do lugar. Mas ela te mantém em movimento. Ela gasta o seu hoje e não resolve o problema do amanhã com aquilo que você está preocupado. Ela tira as forças do hoje. Irmãos, a ansiedade é um dos grandes ladrões do tempo, que a gente precisa ter muito cuidado. Eclesiastes 7,14 diz: no dia da prosperidade seja feliz, mas no dia da adversidade considere que Deus fez tanto este como aquele. A Bíblia está nos ensinando, irmãos, a gente viver o momento que Deus nos deu.
Deus me deu esse momento aqui agora, e é para mim viver esse momento, para eu viver esse momento com vocês. Tem gente planejando ser feliz daqui a 10 anos. Ei, a gente só tem hoje, o amanhã não nos pertence. Seja feliz com quem está do seu lado, seja feliz com a sua família, invista tempo naquilo que é importante. Cuidado, porque tem muita gente planejando ser feliz daqui a um mês, uma década, ou na aposentadoria, quando na verdade Deus nos deu hoje. Viva a felicidade do presente chamado hoje. Pastor, e se hoje está sendo um dia difícil? Lembre-se da esperança que eu e você nós temos. Lembre-se das promessas de Jesus. Nós não podemos esquecer. Lembre-se que nós também aprendemos a viver contente. E a Bíblia assim nos ensina para aprendermos a viver contente em toda e qualquer circunstância. Então, em primeiro lugar, tome cuidado com o ladrão do tempo, chamado mediocridade, chamado preguiça, chamado apatia. Tome cuidado. Segundo lugar, tome cuidado com o ladrão do tempo, chamado ansiedade, a preocupação com as coisas do amanhã. Não estou falando sobre você fazer um plano, não estou falando sobre um projeto. Eu estou falando em você estar preocupado com coisas que você não pode resolver amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Terceiro ladrão do tempo, o entretenimento exagerado. E essa é uma das coisas que mais tem roubado o tempo das pessoas. Entretenimento exagerado. E por que eu coloquei a palavra exagerado? Porque às vezes você chega em casa depois de um dia de trabalho, está ali com a sua família, e aí você de repente senta para ver um filme com a sua família. Tem algo de errado nisso? É claro que não. É claro que não. Provavelmente será um momento muito especial para você e a sua família. Mas o problema é quando o entretenimento ele se torna algo que vai além, que está exagerado. Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, falando principalmente para a juventude, diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos que você dirá, não tenho neles prazer. Aproveite o hoje, investindo a sua vida em Deus, em conhecer a Deus. Porque os dias passam rápido. Eu trouxe alguns dados de uma pesquisa que eu fiz sobre esse ladrão do tempo, desse entretenimento exagerado. Eu vou pedir Carol para projetar para a gente, vou pedir para Igor colocar também para o pessoal que está em casa, o slide do pessoal que está em casa. A social media, ela diz o seguinte, e esse foi um dado de dezembro de 2019, que um usuário gasta em média 1h22 ao dia nas redes sociais. 1h22 ao dia que a pessoa gasta ali no WhatsApp, no Facebook, no TikTok, no Instagram. Então, juntando tudo isso, uma média de 1h22, isso em dezembro de 2019. A minha pergunta para você é: será que é só isso ainda? Acho que isso já disparou há muito tempo. Mas eu peguei esse dado porque é um dado real, de uma pesquisa. Mas se você pegar esse dado, você vai ver que numa semana são 9h56 investidos em redes sociais. Num mês, são 41 horas que você gastou da sua vida em um mês. Em um ano, você gastou 492 horas. Trazendo isso para dias, foram 20 dias e meio, 20 dias e 12 horas que a pessoa gastou com redes sociais. Ela gastou o tempo, a vida dela. Já parou para pensar nisso? Em um ano, se você gastar 1h22 nas redes sociais, você perdeu 20 dias e 12 horas da sua vida em um ano. Irmãos, quando eu estava fazendo esses cálculos,
eu fiquei pasmo. Porque é muita coisa. É muita coisa. Só que a gente parar para pensar, se a gente parar para analisar, hoje não é só 1 hora e 22 minutos, já passou muito mais do que isso. E se em 1 hora e 22 minutos gasta-se 20 dias e 12 horas num ano que eu perco da minha vida, que eu poderia investir 20 dias na vida das pessoas que eu amo, 20 dias no conhecimento do meu Deus, 20 dias que se perdem. E aí eu peguei um segundo dado: 82% dos jovens adultos jogam videogame no Brasil. 82% dos jovens adultos. A média é de 15 horas semanais. 15 horas semanais. Isso vai dar 64 horas e 28 minutos ao mês. 771 horas e 42 minutos ao ano. Perde-se com videogame 32 dias por ano. Isso se jogar somente 15 horas semanais. Nós estamos falando de 2 horas e pouco por dia. Imagina você perder na sua vida, num ano, 32 dias no videogame. Mas teve um dado que eu fiquei me perguntando, será que isso está certo? TV aberta. Em 2018, a média diária é de 9 horas e 1 minuto na TV aberta. Eu falei, 9 horas e 1 minuto? Ok, com certeza nós estamos botando aí as crianças com força na TV. Porque com certeza para pegar esses dados, né, foi calculado o tempo das TVs ligadas. TV aberta ligada. E às vezes a TV fica lá, né, ligada, a moda vão-se embora. Mas nesse tempo que esse dado, né, foi retirado, são aí uma média diária de 9 horas e 1 minuto. Perde-se 11 dias e 5 horas e 30 minutos ao mês. Perde-se 135 dias da vida ao ano. Irmãos, eu não sei qual é a sua realidade sobre esses dados. Mas se você gastar 1 hora e 22 minutos de TV por dia, você vai perder 20 dias da sua vida no ano. Olha quanto tempo que às vezes nós estamos perdendo. Esse é um grande ladrão do tempo. Eu fui um pouquinho além com esses dados. Pode passar para mim, Carol. Olha isso. Em uma vida de 80 anos, em 80 anos de vida, você terá perdido com redes sociais a 1 hora e 22 minutos ao dia. O meu cálculo foi vezes 365 dias ao ano. 4 anos e 6 meses de vida. Se você gastar 1 hora e 22 minutos e viver uma vida de 80 anos. É claro, teria que ter vivido um pouco mais para dar aquele tempo somente dedicado às redes sociais. Videogame com 2 horas e 15 minutos ao dia. 7 anos e 4 meses perdidos da vida em 80 anos. TV aberta, 9 horas e 1 minuto ao dia. Perde-se 29 anos da vida e 7 meses. O pontinho de reticência ali é porque tem dias no cálculo. Pode passar para mim. Eu queria que você pudesse ficar atento sobre os ladrões do tempo. Porque isso impactou a minha vida. Entender que o tempo que Deus deu para a gente é mais precioso do que o ouro. E que a gente precisa viver a cada dia, a cada instante, remindo o tempo. Note que todos os ladrões do tempo envolvem pecado. Notou isso? Todos os ladrões do tempo envolvem pecado.
Nós precisamos ter muito cuidado, porque o pecado, ele é o maior vilão. O pecado rouba o nosso tempo de intimidade com Deus, ele usurpa nosso tempo de conhecer a vontade do Senhor, ele furta o tempo de fazer a vontade do Altíssimo e de desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus preparado para você, para a sua família e para a minha vida, para as nossas vidas. Ele é um terrível ladrão do tempo. Caminhando para o fim dessa mensagem, eu gostaria que você pudesse aproveitar o tempo, não só você, mas a começar por mim, todos nós que somos servos de Deus, aproveitar o tempo conforme a vontade de Deus. Olha o que diz Efésios, versos 16 e 17, olha comigo. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Só existe uma maneira de remir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo. É quando nós usamos o tempo segundo a vontade daquele que nos criou, segundo a vontade de Deus. A ideia de aproveitar aqui o tempo é remir, é a mesma ideia de redimir. E tempo aqui não é cronos, não é cronológico de relógio. Tempo aqui é kairos. E o que isso significa? É comprar. A ideia é de comprar naquele momento a oportunidade que foi dada para você e para mim, porque não vai ter outra oportunidade. É fazer o uso sábio e sagrado de cada oportunidade para fazer o bem, para fazer para a glória daquele que te deu o tempo, que é Deus. Esse tempo, kairos, a ideia é a seguinte: se você não aproveitar essa janela que Deus abriu na sua vida, essa oportunidade para você praticar o bem, praticar a boa obra e glorificar a Deus, não vai ter outra oportunidade. A ideia é de que você chega numa venda e só tem uma oportunidade de comprar aquilo que você foi comprar. Se passar o momento, não vai ter outra. E eu quero colocar na prática para a sua vida e a minha vida. É você com seu filho hoje. O tempo está passando. E se você não fizer aquilo que Deus mandou você fazer, pai e mãe, você que está ouvindo agora, na sua casa, assistindo na sua casa, se você não aproveitar agora a oportunidade de se ensinar seu filho o caminho do Senhor, o caminho que ele deve andar, o tempo vai passar e você não vai poder voltar a ter esse tempo. Então aproveite hoje. Você não vai ter esse mesmo tempo lá na frente, porque ele está crescendo. Hoje ele está literalmente debaixo das suas asas. Hoje o seu filho, você diz para ele: senta aqui, filho, eu quero conversar com você sobre um assunto importante. Eu quero te falar quem é Jesus. Eu quero te dizer o caminho da vida. E você vai sentar com ele. Mas esse tempo passa. Então não perca essa janela que Deus te deu para você ensinar seu filho o caminho que deve andar. Talvez não é seu filho, é seu neto. Talvez não é seu neto, é seu sobrinho e ele está com você naquele momento. Não perca essa janela que Deus abriu. Deus tem nos dado oportunidades que nós não podemos perder. Deus preparou obras de antemão para você e eu realizarmos. Não perca a oportunidade. Nós só temos esse momento. Então cada momento que você tiver, que Deus te deu, viva para a glória de Deus. Faça a vontade de Deus. E essa vontade não está escondida de nós. A vontade de Deus foi revelada para você e para mim através das Sagradas Escrituras. E hoje, eu e você temos essa palavra para estudarmos. Tem gente no mundo que daria tudo para ter uma Bíblia. Não perca a oportunidade, não perca essa janela que foi aberta, essa bênção que foi dada.
essa oportunidade, mas que venhamos aproveitá-la para a glória de Deus. João capítulo 9, verso 4 diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A Bíblia está ensinando para você o seguinte, para mim: nós somos chamados a fazer a obra de Deus hoje, agora. Chegará o momento que não poderemos fazer, seja por causa de alguma debilidade física, por causa de alguma questão de saúde, por causa da idade, por causa de alguma perseguição. Nós não sabemos. Mas o tempo que se chama hoje, nós somos chamados a fazermos para a glória de Deus, a fazermos a diferença, a remirmos o tempo, aproveitarmos ele da melhor maneira, porque os dias são maus. 1 Pedro 4,2: para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Irmãos, existem os decretos de Deus, a vontade soberana do Senhor. E o Salmo 135, verso 6 diz: tudo que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Mas existe a vontade de Deus para você e para mim. E essa vontade de Deus, que Ele revelou na sua palavra, essa vontade é para que pela fé eu e você venhamos obedecê-la. Para que eu e você venhamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, não ter tempo para as coisas de Deus é viver perdendo tempo. Não ter tempo para as coisas de Deus, para a sua obra, para o seu reino, é viver perdendo tempo. E hoje a palavra do Senhor para a nossa vida é: aproveite esse presente valioso, aproveite essa oportunidade, aproveite as janelas de oportunidade que Deus tem aberto na sua vida, seja com seus filhos, com a sua família, seja nos seus negócios, seja na igreja que você faz parte, na sua vida. Faça a diferença, faça o melhor, faça para a glória de Deus. Procure viver de tal maneira que Cristo seja glorificado. Aproveite as oportunidades, abençoe, doe. Nós temos um projeto na igreja que é o projeto Alimentando Vidas, que os diáconos estão à frente. No ano passado, no meio de uma pandemia, foram cerca de 4 toneladas de alimentos doados. Cerca de 240 cestas básicas, mais ou menos, entregue. Oportunidades, janelas abertas para abençoar. Pessoas deram glórias a Deus. Muitos poderiam dizer, no meio de uma pandemia, para tudo, não. Vidas foram abençoadas. E o nome de Deus foi glorificado. Esse é um exemplo. Então não perca as oportunidades que Deus tem dado para você. É para abençoar a vida de alguém, abençoe. É para aplacar, de certa maneira, o sofrimento de alguém, aplaque, seja um instrumento da graça de Deus. Mas não perca as oportunidades de remir o tempo, porque os dias são maus. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Essas palavras é de Jesus. Enquanto é dia, enquanto temos oportunidade, nós temos que fazer a diferença. Irmãos, a grande ideia dessa mensagem que eu gostaria que você levasse para sua casa, que você guardasse no seu coração, é um novo tempo para a sua vida. O tempo que recebemos é uma dádiva do Senhor. Use-o para compreender e viver a vontade de Deus. Cuidado com os ladrões do tempo. Cuidado para que ele não continue se esvaindo pelas suas mãos. Mas aproveite cada momento que Deus tem te dado.
Invista tempo naquilo que é importante, em primeiro lugar na sua vida com Deus, em seu relacionamento com Ele. Como diz João capítulo 5, verso 39, examine as Escrituras, porque nós julgamos ter nelas a vida eterna, e elas testificam de Jesus, o próprio Jesus disse isso. Então aproveite o tempo que Deus deu para você. Nós não sabemos quando vai ser o último dia, mas nós sabemos que nós temos hoje. Então hoje que Deus deu para você e deu para mim, que nós venhamos remir o tempo, aproveitar cada janela de oportunidade para a glória daquele que nos deu esse maravilhoso presente, que é a vida, que é o tempo. Amém, irmãos? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. E eu não sei você, mas quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a tomar mais cuidado com o meu tempo, porque ela falou primeiro no meu coração, ela falou primeiro comigo, e eu passei a ter mais cuidado com o meu tempo, estou tendo mais cuidado com ele, porque esse é um bem precioso, um bem que Deus me deu, e eu não sei se eu tenho amanhã, mas eu tenho hoje. Então hoje eu preciso remir o tempo, eu preciso aproveitar cada oportunidade que Deus me deu, porque tem algumas que simplesmente estão passando. E como você tem vivido o tempo que Deus te deu, meu irmão, minha irmã, você tem vivido para a glória de Deus, você tem glorificado ao Senhor com a sua vida, você tem aproveitado as oportunidades que Ele tem te dado, as janelas da graça que têm sido abertas. Eu gostaria que você pudesse colocar a sua vida e o seu tempo nas mãos do Senhor nessa noite. E se há algo que precisa ser mudado, eu quero convidar você a assumir um compromisso de tempo com Deus. Tempo que você vai investir para aquilo que é importante de verdade. Cuidado com os ladrões do tempo. Cuidado com os ladrões do tempo. E eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor. Você que está assistindo essa mensagem, eu quero convidar você também a assumir esse compromisso, o seu tempo com Deus, a melhorar a cada dia mais para a glória daquele que nos deu o tempo, que nos deu a vida. Eu quero orar com você. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos abençoou aqui. Senhor, que venhamos, ó Pai, aproveitar, remir o tempo, porque os dias são maus. Que venhamos, Pai, ter cuidado e vigiar com os ladrões do tempo, ó Deus. Pai, que nós venhamos aproveitar cada janela de oportunidade, ó Deus, para vivermos para a Tua glória, para que venhamos fazer a diferença no meio da nossa geração, para que venhamos, ó Pai, glorificar o Senhor com o nosso tempo, com a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe nossas falhas, nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias dessa vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Nos teus braços não importa o tempo,
Só existe um momento de sonhar, e o medo que está sempre à porta. Quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi eu te encontrar. Que nós possamos, irmãos, viver o tempo que recebemos para a glória daquele que nos deu essa dádiva, para a glória do nosso Deus. Amém? Nós estamos terminando o culto dessa noite, amém, irmãos? Amém? Vamos colocar de pé para estarmos orando, estarmos agradecendo ao Senhor. Eu não sei se há alguém conosco que esteve aniversariando essa semana, esse mês. Tem alguém? Acho que não, né? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus pela sua palavra e que venhamos remir o tempo, porque os dias são maus. Oremos. Obrigado, Pai, por esse culto de adoração ao Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã aqui presente nessa noite, pela vida, Pai, também dos irmãos que não puderam estar presentes e estão cultuando nos seus lares, através, ó Pai, deste culto online. Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos deu. Que venhamos, ó Deus, remir o tempo, aproveitar cada oportunidade para a Tua glória, Senhor. Que venhamos viver, ó Pai, cada dia, cada momento, de tal maneira que o Teu nome seja glorificado. Que venhamos, ó Pai, fazer a diferença no meio da nossa geração. Que venhamos, ó Deus, fazer a diferença, ó Pai, em nossa família. Que venhamos fazer a diferença, ó Pai, para a Tua glória no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja. Que venhamos viver para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, que venhamos, ó Pai, buscar as coisas grandes para a glória do Teu nome, para a exaltação do Teu nome, para o avanço do Teu reino. Senhor, usa-nos para fazermos a Tua obra, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós te agradecemos e pedimos uma semana, um restante de semana abençoado pelo Senhor. Abençoe nossos lares, o fruto do trabalho, ó Pai, das nossas mãos. Livra-nos, Pai, de todo mal, desse vírus, ó Deus, que tem rondado, ó Pai, nossa cidade. E aqueles, ó Pai, que infelizmente pegaram o Covid, estão infectados com esse vírus, nós pedimos a Tua graça, a Tua cura, a Tua bênção, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, pedindo pelos nossos irmãos também que estão enfermos, pedindo pelo nosso irmão Alielson, Pai, que está internado ali no Rio de Janeiro, pedindo, ó Pai, pela vida de cada irmão que tem enfrentado, ó Pai, alguma doença, talvez alguns que nós nem sabemos, e nós os colocamos diante do Senhor, pedindo a Tua bênção e a Tua cura, em nome de Jesus. Amém e amém. Erga suas mãos para receber a bênção que vem do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, e as santas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus repousem sobre nossas vidas e que juntos possamos dizer amém. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.